O jogo é todo cheio de violência, morte, mil maneiras de se matar uma pessoa. Você levou isso na sala de aula, cara? Salve, galera! Eu sou Bruno Nitz, professor de arte, artista, pai e nerd nas horas vagas. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa aventura quando o mundo nerd se junta com o mundo professor e o negócio dá certo, normalmente dá certo, tá? Vou contar pra vocês as vezes que eu levei o videogame em sala de aula. Não tô falando de joguinho educacional não, tô falando de jogo videogame sério, grandão mesmo. E o último jogo que eu levei pra sala de aula vai te surpreender. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa. Eu sempre joguei videogame, eu sempre gostei de jogar videogame, mas eu nunca fui aquele mega nerdão que só fazia isso da vida. Eu jogava bola, brincava na rua, andava de bicicleta, andava de skate e jogava videogame também. Eu tenho memórias muito antigas de jogo de videogame, tá? Tem até uma foto onde eu tô no colo da minha mãe tá jogando videogame. Era um Dynavision 3 numa TV de, sei lá, 12, 14 polegadas da CCE. Quem viveu sabe. Naquela época, o videogame era mais uma brincadeira, né? E era legal que a gente se juntava para jogar videogame. É um pouco diferente de hoje. Eu achava mais legal, principalmente quando tinha mais pessoas. Quando eu estava sozinho em casa, eu não costumava jogar muito videogame, não. Jogava pouco. Mas eu gostava de jogar em dupla, em grupo, mas era mais divertido. Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que você, professor, professora que nunca jogou videogame na vida, ache que o que eu vou falar aqui é sobre videogame e pronto. Não, é sobre possibilidades. Foi só na faculdade, quando eu conheci um grande amigo meu, outro Bruno, o Jimmy, que ele me abriu os olhos para as potências que podem ser o videogame. Não só potência de entretenimento, mas como uma potência artística, de contar histórias, né? Uma potência narrativa, uma potência musical. E assim, ele me apresentou jogos e uma perspectiva de encarar esse mundo dos games que mudou bastante dali para frente minha vida. E eu digo minha vida porque, como vocês sabem nesse vídeo, eu levei isso para minha profissão. Depois que ele me mostrou essas novas possibilidades e como encarar o videogame de outra maneira, eu comecei a relembrar de jogos que eu joguei, né, só por diversão, e comecei a ver como aquilo era bom. Por exemplo, Zelda Ocarina of Time. Acho que deve ser um dos jogos mais legais que eu já joguei. Eu não sei se é o melhor jogo do mundo, mas assim, foi muito divertido na época e hoje eu já rejoguei ele. É impressionante o que aquele jogo fez na época que fez com o que ele tinha ali em mãos para fazer. É muito da hora. E aí segue a história, eu sem videogame, né? Continuando a estudar ali na faculdade de artes e tal, jogando videogame de vez em quando lá com o Jimmy. Mas foi em 2012, já tinha terminado a faculdade, passei no concurso público aqui em Vinhedo, vim trabalhar como professor de artes. 2012 foi meu primeiro ano como professor e foi só no infantil, foi uma experiência assim, incrível, muito legal, depois eu conto isso pra vocês. 2012, começo do ano, eu trabalhei, se não me engano, uns 2 meses, no segundo, no terceiro eu já peguei o dinheiro ali, já peguei meu salário, fui no Shopping Dom Pedro, comprei uma TV, um PlayStation 3 e um jogo. E a partir daí, não larguei mais. Aliás, larguei um tempo atrás que meu filho nasceu, não tem mais tempo pra jogar videogame. Então essa é mais ou menos um pouco da minha história com videogame. Lógico, tem mais coisas legais para serem ditas, mas para você entender da onde eu parto, saca? Então eu tenho experiência com videogame, não no sentido mega profundo, mas é uma mídia que eu gosto, que eu consumo, que eu sempre gostei, sempre consumi, então eu tenho um pouco de propriedade sobre ela. É mais fácil para mim, como professor, levar um videogame em sala de aula. Então, assim, você é um professor que não tem videogame, não gosta de videogame, não estou falando exatamente sobre só o videogame, estou falando sobre ferramentas, sobre envolver os alunos em coisas novas. Mas também, hoje em dia, se você tem um professor de arte que não entende o potencial artístico do videogame, por exemplo, esse professor está desatualizado. Então, eu não frequento salas de ópera, mas eu sei o potencial artístico que a ópera tem. Eu já vi um pouco, né? Já estudei um pouco. Se eu precisar falar em sala de aula, eu sei o mínimo, né? Então, bora falar dos 3 jogos que eu levei em sala de aula. E aí, assim, uma coisa que você tem que entender muito bem aqui. Eu não levei os jogos nas últimas aulas do ano pra galera curtir entretenimento. Não, tinha objetivo, tinha um sentido. Tinha uma intenção, tinha intencionalidade pedagógica, sacou?
Então, assim, não adianta você levar só pelo entretenimento, só para matar o tempo. Isso não tem nada a ver do que eu tô falando aqui. Tô falando que eu levei o jogo, vocês vão saber, ó, eu levei o jogo pra galera jogar para aprender alguma coisa além disso. Beleza? Vamos lá então. Primeiro jogo de todos que eu levei, e quando eu perguntei lá no meu Instagram, eu tenho Instagram, vocês sabem, segue lá, tá bom? E eu pergunto coisa, antes de gravar aqui, eu pergunto coisa lá para trazer para cá. Então assim, eu perguntei lá para vocês jogos que vocês já tinham jogado em sala de aula, tá? Se fosse professor, se fosse aluno. E assim, todo mundo respondeu o mesmo. Minecraft. Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Galera, o Minecraft é muito, muito da hora. Eu não sou um jogador de Minecraft, mas eu entrei lá no jogo, joguei um pouquinho e vi as infinitas possibilidades que existem nesse jogo, tá? Eu tô falando assim, se você é professor de geografia, tem muito que extrair dali, tá ligado? Se você é de química, tem muita coisa ali. E eu tô pensando assim, rapidão aqui. E aí, eu, como professor de artes, levei Minecraft na sala de aula. E é assim, eu levei no 6º ano e no 7º ano. Eu levei no 6º ano porque eles estavam falando sobre escultura. E escultura, galera, eu, professor Bruno de artes, acho uma coisa complicada de fazer na escola, tá? Exige material, lógico, dá para fazer de diversas coisas, dá pra fazer com papelão, com papel machê, com sabão, tem várias coisas que dá para fazer que é interessante e não pode faltar na escola. Mas é sim uma coisa meio complicada de fazer. É difícil às vezes ter o lugar, normalmente faz muita sujeira, é complicado, tá? A gente faz, mas é complicado. E aí o que eu fiz? Eu levei realmente pra galera produzir escultura no Minecraft, tá? Mas não só isso, eles tinham que fazer um plano, tá? Um desenho com papel quadriculado. Levei o papel quadriculado, eles tinham que fazer a ideia da escultura deles em grupo, de frente, de lado, de costas. Quem conseguisse fazer de cima, maravilha. Por quê? Nessa daí eu já estou treinando aquela noção de tridimensionalidade da galera, tá? Sem usar perspectiva, mas eu estou treinando eles pegarem um objeto, tá? Abstrair esse objeto e imaginar ele de diversos ângulos. Isso é uma habilidade importante e que trabalhei isso antes de ir para o Minecraft. Tendo esse plano pronto, meti lá o PS3 no projetor da sala, cada grupo, uma aula, ia lá e construía a sua escultura. No final a gente tinha uma exposição de esculturas dos meus alunos. E aí no 7º ano, eu levei porque era outra coisa que estávamos trabalhando arquitetura, tá? E aí eu já tinha feito outras atividades com eles e tal. E aí o objetivo era, a gente ia produzir, né, fazer o desenho de uma casa. Então, eles tiveram um trabalhão para fazer esses projetos. E aí eu levei eles para o Minecraft. Mesma coisa, grupos, cada grupo joga, monta a sua casa ali, faz o seu. Na próxima aula é o próximo grupo. Pergunta se eu tive problema? Nenhum. Aliás, teve um caso assim que eu fiquei muito feliz. Era um aluno que eu já tinha dado aula para ele em outros anos, tá? Então eu já conhecia ele, ele vinha crescendo e eu já conhecia ele bastante. Sempre foi um menino muito legal, muito 10, mas no 7º ano ele começou a dar aquela mudada. 7º ano é um ano complicado ali, a idade, hormônios, descobertas e tudo mais. Ele começou a dar um pouquinho de trabalho para praticamente todos os professores, até para mim. Ele começou a ter algumas atitudes ali que atrapalhavam a aula. Quando eu levei o Minecraft, ele era um jogador de Minecraft. Ele foi assim o que construiu as coisas mais rápido, melhor, mais legal, mais interessante, mais criativa. Foi assim fantástico. Tanto é que no final desse projeto, ele veio falar para mim que estava com a possibilidade na cabeça de cursar arquitetura. Galera, para quem está na escola pública e vê crianças desse pensamento, cara, isso é uma vitória muito legal. E agora eu vou falar do segundo jogo que eu joguei em sala de aula, que é o Journey. Meu, esse jogo tem assim, imagens, jogabilidade, história, narrativa, trilha sonora, tudo é assim, excepcional, coisa de louco. Eu fiquei apaixonado por esse jogo quando eu joguei pela primeira vez.
E é por conta desse combo de coisas legais que eu levei ele para a sala do 9º ano. O 9º ano tinha que estudar sobre narrativas visuais. E esse jogo é perfeito para isso, porque ele conta a história de uma civilização inteira, do começo ao fim dela, só usando sons e imagem. E o melhor, se você jogar ele assim, sem ficar explorando muito, jogar ele caminho direto assim, dura mais ou menos 1 hora esse jogo. E aí, numa aula dupla de 45 minutos, dá 1h30, deu para jogar o jogo inteiro e ainda discutir no final sobre os aspectos e pontos importantes da narrativa do jogo. E o melhor de tudo é que assim, 9º ano a galera já tá mais madura, então não tem aquela briguinha de deixa eu jogar. A galera deixava quem sabia jogar, quem queria jogar, o pessoal alternava. Muito legal, cara, muito legal. E sabe uma coisa legal também? Se você tá aqui no vídeo ainda, é porque você tá gostando do que eu tô falando. Então que tal, uma ideia? Deixar um like aí. Você já é inscrito? Que tal? Se inscrever no canal. E assim, missão cumprida. Todo mundo entendeu qual é que é o rolê da narrativa visual. Todo mundo se divertiu, todo mundo ficou, assim, espantado de estar vendo um jogo diferente, porque ele é muito diferente do que a galera tá acostumada a jogar. Então, sucesso total com o Journey na sala de aula. E agora a gente vai falar do terceiro e último jogo aqui desse vídeo que eu levei em sala de aula e é o mais impressionante. Por quê? O jogo é o Assassin's Creed 2. Sim, o jogo sobre um clã de assassinos. Nossa, Bruno do céu, como assim, cara? O jogo é todo cheio de violência, morte, 1000 maneiras de se matar uma pessoa. Você levou isso em sala de aula, cara? Sim, levei. Mas calma, por mais que alguns alunos falavam assim, professor, vai lá, faz uma missão aí, mata alguém. Não, o objetivo não era esse. O que acontece com Assassin's Creed 2? Ele se passa no período do Renascimento, ali no final de 1400. E tem coisas assim muito legais nesse jogo, a parte histórica, eles utilizam muito bem, né? Então, por exemplo, um dos seus amigos no jogo é o Leonardo da Vinci. Ele te ajuda ali, ele inventa coisas pra você. Enfim, é um baita jogo. Mas sabe o que é muito legal e o porquê que eu levei esse jogo em sala de aula? Os desenvolvedores, eles refizeram, eles construíram ali em 3D os modelos de catedrais e lugares famosos que você costuma ver nos livros. Então eu conseguia pegar meu personagem e andar em volta das catedrais e lugares famosos. E tem uma outra coisa, nesse jogo você cuida de uma vila. E ao longo do jogo você vai pegando os tal dos colecionáveis, né? Você captura, você consegue pegar telas e quadros do Renascimento e eles vão para essa sua vila. E aí quando você vai para lá, você consegue acessar esses quadros e ver as informações deles. E aí fala lá o artista, o nome da pintura e tem algumas informações sobre o quadro. Gente, para estudar a história da arte, ainda mais com a molecada, assim, é um prato cheio. Mas para fechar tudo aqui, eu quero saber de você. Se você é professor, você já levou algum jogo em sala de aula? Comenta aí, eu quero saber. Se você é aluno, seu professor já levou algum jogo em sala de aula? O que você achou? Foi bom? Foi produtivo? Na minha opinião, é muito bom se você tiver a tal da intencionalidade pedagógica. Por que você está levando? Qual que é o objetivo? Né? E outra, muito importante, você precisa conhecer o que você está levando. Não leve um jogo, principalmente desses que não são educacionais, né? Não leve sem saber, sem jogar o jogo antes, porque pode acontecer coisa ali, pode ter cenas ali que você não estava preparado. E assim, eu adoraria continuar esse papo, mas deu minha hora, eu preciso buscar meu filho na escola. Falou! Nossa, vocês não estão ligados, galera. Eu estava gravando esse vídeo antes do meio-dia. Lá não, era meio-dia mais ou menos. Acabou a bateria do meu celular. Aí eu precisei ir pro trabalho. Aí eu voltei.
Fiquei com meu filho, dei banho. Aí teve aniversário do meu cunhado. Aí eu voltei pra cá, agora são 9h40. Voltei pra gravar o final do vídeo. Espero que não dê pra perceber. Só dê pra perceber pra quem ficou no final do vídeo. Morou? É nóis. Até o próximo.